A paz do Senhor, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de estudar um pouquinho, uma porção da palavra do Senhor, de forma breve, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a vida de Jó, no seguinte tema: o servo de Deus é provado. A história de Jó nos leva para um período, uma época muito distante. Alguns estudiosos dizem que, ou acham que Jó viveu no tempo dos patriarcas. Porém, foi uma vida piedosa, uma vida dedicada, e é exemplo para todos nós. Interessante que, ao ler o livro de Jó, nós somos estimulados a buscar a paciência, buscar depender de Deus, buscar o nosso socorro no Deus Todo-Poderoso, porque Deus tem tudo em suas mãos. Nessa oportunidade, eu gostaria de ler pelo menos os primeiros versículos, quando diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Bem, meus queridos, nós encontramos aqui a parte da biografia de Jó, parte da sua história, especialmente nesses primeiros versículos, a sua vida antes da provação. Nós encontramos um perfil moral e espiritual, homem reto, íntegro e reto. Integridade está associado à inteireza, ser um inteiro. Ele era um homem inteiro, com suas emoções em equilíbrio e mentalidade sadia. Ele era reto, pois tinha retidão no viver. A sua vida estava plantada numa base sólida. Ele relacionava-se com as pessoas de forma plena. Era uma inspiração para as pessoas. Mas também nós encontramos que Jó era muito rico. Ele tinha uma vida social bem abastada. Ele era rico. Deus havia prosperado a vida dele de tal forma que ele era considerado um dos maiores, ou o maior do Oriente. A sua vida familiar. O texto diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E na época,
ter filhos era uma grande dádiva. Aquela família, ou mesmo aquela mulher que não tivesse filhos, era mal vista na época. Porém, na vida de Jó, ele não teve essa dificuldade. Deus o abençoou tão grandemente a sua família. Interessante que as festas que os seus filhos faziam não falam aqui que eles estavam ali bebendo, fazendo coisas erradas. Dá-nos a entender que era uma família muito unida. Porém, Jó também se preocupava com a vida espiritual deles. Então, depois das festas que seus filhos faziam, Jó oferecia sacrifícios para que, se seus filhos tivessem pecado, cometido alguma coisa errada diante do Senhor, o Senhor pudesse perdoar, sim, os seus pecados. Porém, tudo na vida de Jó era tranquilo. Mas o texto que se segue, conforme o livro aqui apresenta, conforme a palavra de Deus nos apresenta, que em umas reuniões celestiais, em um dos momentos em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, possivelmente era uma reunião dos seres angelicais com Deus, o texto bíblico diz que também veio Satanás. Também veio Satanás. Satanás é intruso. Ele é intruso. Então ali começa um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus começa a falar para Jó, você conhece? Aliás, Deus fala para Satanás, você conhece o meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal? Não há ninguém na terra igual a ele. E aí então Satanás começa a jogar, possivelmente até acusar a Deus, porque a situação de Jó era diferente, porque ele tinha tudo, Deus havia dado a ele tudo, tinha dado os bens, riquezas. Então Jó era fiel porque tinha bênçãos do Senhor. E então Satanás sugestiona, fala, então deixa eu atacá-lo, deixa eu tirar tudo, e para ver se ele vai adorar o Senhor. O texto nos diz que, assim, naquele diálogo entre Deus e Satanás, o Senhor permitiu que o diabo, Satanás, afligisse a vida de Jó. E ali começa uma grande crise, uma grande destruição repentina na vida de Jó, a começar nos seus bens, conforme a palavra de Deus nos apresenta. Jó começa a perder os seus bens. Vem os caldeus e destrói, roubam os seus gados, e cai o fogo do céu, e queimaram, mataram os animais, os empregados. E ali começa uma sucessão de acontecimentos que vieram trazer grande tristeza na vida desse grande servo de Deus. E por fim, os seus filhos estavam em uma festa na casa do irmão primogênito, e veio um vendaval e derruba aquele imóvel, e todos os seus filhos morrem. Todos os seus filhos morrem. Então essa informação chega até Jó. Mas a nossa pergunta é, o que você faria se as coisas terríveis acontecessem em sua vida? Aqui nós encontramos uma sucessão de destruição. Bens, familiares. Talvez nesse contexto muitos iriam reclamar do Senhor, iriam blasfemar contra o Senhor. Porém,
A atitude de Jó foi totalmente diferente da atitude de muitas pessoas daquela época e também de hoje, especialmente no tempo de hoje. Quando acontece tudo isso, o texto bíblico diz que Jó se vestiu, rasgou as suas vestes, e na época alguns estudiosos dizem que era costume dos orientais da época a expressarem dessa forma, especialmente quando morria alguém próximo deles ou um familiar. E Jó então fez isso. Mas ele fez mais do que isso. O texto bíblico nos diz que, conforme a sua história, diz que Jó adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. O servo do Senhor é provado como Jó foi. Ele não colocou a culpa em Deus. No versículo 20 ele disse assim, ou melhor, no 21, no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O servo de Deus é provado. O servo de Deus é provado e aprovado quando tem uma vida de retidão, quando tem uma vida de integridade. O servo do Senhor precisa ser exemplo. Aqueles que não conhecem o Senhor vivem uma vida de tristeza, uma vida de angústia. Buscam tudo, porém não buscam a Deus. Mas o servo do Senhor, diante das crises, das dificuldades, das tribulações, diante da situação na qual estamos vivendo, mantenha a sua fidelidade. E nós precisamos olhar para essa experiência desse servo do Senhor e sermos provados, e quando formos provados, sermos aprovados pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.